E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, seja bem-vindo a mais um vídeo do Blindando Mentes, o seu canal de filosofia em que você aprende filosofia, discute filosofia, filosofia para a vida, filosofia para provas e tudo mais. Vou começar já pedindo para você deixar um likeão e fazer inscrição no canal. Não enrola, porra! Clica aí, faça inscrição logo e ative o sininho. A aula de hoje é sobre Maquiavel. Na linha cronológica que nós seguimos dentro do curso de filosofia, logo depois que eu encerro a reflexão sobre a filosofia do medievo, nós temos aí o Renascimento. E ninguém melhor para representar o renascimento cultural filosófico do que um cara de Florença. Florença é um dos berços do Renascimento, um dos berços do humanismo. E eu estou falando de um cara bem importante, Maquiavel. Aí você pensa, nossa, Maquiavel, do maquiavélico? Então é o cão. Não, cara! Eu vou explicar para você, inclusive, o porquê de terem adotado o adjetivo maquiavélico para aquela pessoa mais fria e calculista. Vão aprender comigo? Então, bora lá! Nicolau Maquiavel, Niccolo Machiavelli, nós estamos falando de um cidadão florentino, isso mesmo, mas não florentino do Tiririca, florentino porque ele era de Florença, e as datas estão aqui, de 1469 a 1527. Vamos lembrar que a data 1527 é uma data icônica para o mundo, principalmente porque nós consideramos que em 1527 começa um período literário conhecido como classicismo, mas não por causa do Maquiavel. Maquiavel vai ser um dos precursores, inclusive, desse pensamento posteriormente, tá? Aliás, a atividade dele é precursora desse pensamento, do pensamento renascentista. Se você fosse pontuar o Maquiavel dentro de uma escola de filosofia, ele ficaria ali meio vagando entre um utilitarismo e um humanismo. Mas o que acontece? É melhor classificá-lo como humanista, como humanismo cívico florentino, certo? Por quê? Porque ele tem uma filosofia bastante voltada para a forma como o povo vivia naquela cidade e uma análise bastante fria do comportamento dos homens na cidade. Então, era muito interessante o trabalho dele. O Maquiavel ficou conhecido como um dos grandes pensadores do Renascimento cultural. Vamos considerar que antes da filosofia maquiavélica, antes de todo o Renascimento, do humanismo, nós tínhamos a filosofia extremamente pautada nas questões religiosas. Tanto que você viu Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, filosofia patrística, filosofia escolástica, concílio ecumênico de Nicéia, tudo isso antes do Renascimento. Como você tem o Renascimento cultural agora e novas provocações filosóficas, nós temos uma nova forma de fazer filosofia, considerando a atitude do homem como centro da reflexão nesse caso. Lembre-se de que no humanismo nós temos aquela transição do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, o homem volta a se transformar no centro da preocupação. Quais são as principais obras que o Maquiavel deixou para a humanidade? A Magnum Opus, a principal, O Príncipe, daí nós temos A Arte da Guerra, Mandrágora, e você ainda tem algumas considerações sobre Tito Livio, mas eu nem vou colocar isso aqui porque não é tão importante quanto os demais. O Príncipe, de longe, é a principal obra do Maquiavel. Qual foi o contexto do surgimento do Príncipe? Vamos lá. O Maquiavel foi um cara educado como um florentino ascendente, ou seja, uma pessoa que teve boa educação. Inclusive, ele foi diplomata, uma espécie de diplomata de Florença. Acontece que ele foi acusado de conspiração, e aí foi preso e exilado. Preso e exilado, ele teve bastante tempo para pensar naquilo que ele estava fazendo. Só que, para tentar se livrar do exílio, ele teve uma grande sacada. Que grande sacada foi essa? Ele partiu para pedir ajuda
para um grande representante do mecenato. Pablo, que porra é essa de mecenato? Na Europa, era muito comum que pessoas muito ricas financiassem a arte, a ciência e a filosofia. Essas pessoas ficaram conhecidas como mecenas, tá? Mecenas, os financiadores. E aí, havia um cara em quem o Maquiavel estava de olho, chamado Lorenzo de Médici. Lorenzo de Médici talvez tenha sido o maior de todos os mecenas. E ele fez o seguinte, o Maquiavel, ele escreveu uma obra explicando como é que o homem que queria ser príncipe nesse caso, o governante do Estado, o homem que quisesse governar o Estado, como é que ele deveria agir? E ele reflete sobre a ação de outros príncipes, sobre o passado, sobre quais seriam as condutas. Tudo sob uma ótica bastante utilitarista, que eu já vou explicar o que é. E aí, ele escreve esse livro como uma homenagem ao ilustre Lorenzo de Médici e manda para o Lorenzo de Médici. O que acontece? No fim da obra, inclusive ele diz, né, na dedicatória, e depois ele deixa claro isso mais ao fim da obra, que ele está passando por dificuldades e que ele precisa de uma bênção, de uma ajuda. Cara, o livro foi tão impactante que o Lorenzo de Médici conseguiu comprar o perdão do Maquiavel e o Maquiavel ainda foi alçado à categoria de historiador na época. Para você ter ideia como a grana do Lorenzo de Médici era ninja, certo? Então conseguiu. Na verdade, o livro que você tem aqui, O Príncipe, que é uma das maiores obras filosóficas da humanidade, esse livro foi escrito para que o Maquiavel pudesse livrar o rabo, porque ele estava preso, ele estava exilado, ele ia morrer à míngua. Então, foi uma forma de ele adular o Lorenzo de Médici para conseguir ser perdoado. E conseguiu, tá? E conseguiu. Se nós pudéssemos sistematizar, ou melhor, sintetizar o pensamento do Maquiavel em uma frase, a frase seria essa aqui, tá? Não, você não está lendo Os Fins Justificam os Meios, porque, eu vou chegar bem pertinho para te falar isso agora, o Maquiavel nunca escreveu essa frase, tá? Nunca, nunca! Inclusive, se você for procurar em qualquer lugar, as pessoas dizem que o Maquiavel escreveu isso, mas ele não escreveu. O Maquiavel não escreveu Os Fins Justificam os Meios. Essa é uma anotação feita a partir da leitura de alguém. Alguém leu O Príncipe e anotou isso no rodapé. Algumas pessoas especulam que essa anotação tenha sido feita por Napoleão Bonaparte. Como se Napoleão tivesse lido o trechinho e dito, então, quer dizer, os fins justificam os meios. É uma espécie de resumo, mas essa frase não é do Maquiavel. Do Maquiavel é essa aqui, ó. Não se aparte do bem, mas, havendo necessidade, saiba valer-se do mal. Por quê? Ele vai ensinar que o príncipe, aquele que governa, precisa buscar ser amado, ser temido, ele precisa mostrar que ele é o líder e ele precisa manter a sua posição de liderança, sem mostrar fraquezas. E aqui ele tem isso de maneira muito clara. Você não pode ficar longe do bem, você tem que parecer ser bom. Tanto que essa uma outra frase dele que é mais importante do que ser é parecer ser. Né? Mas, havendo a necessidade, saiba valer-se do mal, sem nunca criar o ódio no coração dos homens. Cara, dá pra estudar Maquiavel demais. Maquiavel é muito ninja, cara. Maquiavel é muito ninja. É muito boa a filosofia dele. Agora, eu quero explicar esses conceitos para você. Primeiramente, o que significa ética utilitária ou ética utilitarista? A ética tem a ver com o comportamento. E como ele fala de política, é o comportamento político. Utilitária significa pensada com base em uma finalidade. Então, segundo ele, as ações do príncipe devem buscar o bem maior do Estado. Isso significa agradar a maior parte da galera. Vai agradar todo mundo? Não. Vai agradar a maior parte? Vai. Então, está aprovado. Por quê?
Porque desse ponto de vista do utilitarismo aqui, a ideia de bom é aquilo que agrada a maioria. Então, a forma de governar deveria ser uma forma de governar em que houvesse a anuência da maioria. A maioria ainda manteria o príncipe no poder e legitimaria suas ações, porque suas ações agradariam a maioria. Nesse caso, o homem deveria se afastar da ideia de príncipe bondoso. O príncipe não é mais o bondoso, é aquele que governa usando uma racionalidade do Estado para manter o Estado, que é o que nós entendemos como ragione di Stato, a razão do Estado, certo? A forma de manter o Estado e manter o bem comum para a maior parte das pessoas, por isso uma ética utilitária. A política maquiavélica é uma política friamente realista. Ela não considera como o homem poderia ser, como as coisas poderiam ser, ou um idealismo. Ela parte de como o Estado é, como os homens são e por isso como eles devem ser governados. Ele é um precursor do pensamento liberalista, tá? Ele não chegou a falar diretamente sobre liberalismo, mas as suas ideias, por exemplo, uma ética utilitária, a ragione di Stato, são princípios que de certa forma vão migrar para o liberalismo. Existe um outro conceito bem importante que se discute sobre Maquiavel, que é a divisão, a oposição entre fortuna e virtu. O homem, príncipe, aquele que comanda a nação, deveria buscar a virtu como forma de equilibrar a fortuna. E quando nós falamos fortuna, nós estamos pensando na fortuna como significado de sorte. Tá? Sorte, é isso mesmo, sorte. Mas não a sorte no sentido bom. Sorte no sentido daquilo que é desconhecido que pode acontecer. Você já deve ter ouvido uma música do Carl Orff, tá? Ou é Carl Off, acho que é Carl Off. Ó Fortuna, tá? Famosíssima, cara. Muito famosa, tá? É muito louca. A letra dessa música fala sobre esse tipo de fortuna. Aquela sorte que muda como a lua. Hoje está tudo bem, amanhã você tem uma insurreição, amanhã você tem uma praga, no outro dia você tem uma peste, no outro dia você tem alguém querendo tomar o teu trono. É isso, são as intempéries da vida. E o que seria virtu? A virtu seria o conjunto de habilidades que o príncipe teria e deveria conservar para, independentemente da fortuna, se positiva ou negativa, ele conseguiria manter o poder, legitimar o seu poder e manter o Estado. Então, esse conceito de oposição entre fortuna e virtu talvez você pode associar como sinônimo de virtude. Quais seriam as virtudes necessárias para driblar a fortuna, qualquer que fosse, e manter o poder? Maquiavel é uma referência muito boa para se discutir comportamento político. Numa época em que todo mundo gosta de falar sobre política, vale a pena revisitar o Maquiavel. Eu trouxe aqui uma questão que caiu numa prova, tá? Caiu inclusive numa prova do Enem. Eu vou ler aqui para você. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Essa é uma provocação do Maquiavel. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, ou seja, é muito importante ser temido e ser amado. Mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais, olha a palavra que ele usa, seguro, ser temido que amado. Quando, olha que interessante, quando haja de faltar uma das duas, ou seja, se você não puder ter uma só, é melhor ser temido do que ser amado. Porque dos homens se pode dizer de uma maneira geral que são ingratos, os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro, enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega,
revoltam-se. E isso você percebe em qualquer momento de qualquer governo. Quando as coisas estão bem, ou quando o príncipe está bem, as pessoas oferecem o sangue. Mas quando o perigo se aproxima, as pessoas se revoltam. Vamos lá. O que essa questão pediu? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser o quê? O homem, tá? Munido de virtude, com disposição nata para praticar o bem a si e aos outros, quer dizer, o homem nasce com disposição para o bem. Cara, olha o que ele disse aqui, ó, ingratos, volúveis, simuladores. Tá errada a primeira. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. Lembra que fortuna não tem nada a ver com riqueza? Fortuna significa as intempéries. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Olha aqui, ó. Ingratos, volúveis, simuladores covardes e ávidos de lucro. Eles são guiados por interesses. Homem é naturalmente racional, vivendo em estado pré-social, portando seus direitos naturais. Não, isso aqui seria justnaturalismo, cara. Isso aqui seria para falar lá com os filósofos do justnaturalismo, né? Que o homem é uma tábula rasa, mas não é isso que a gente está dizendo, tá? Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares, como se fosse o bom selvagem. Nada a ver. Aqui o Maquiavel trata de um realismo duro e frio. Curtiu, cara, essa aula? Meu, vem aqui então pro Blindando Mentes, pro nosso curso grátis de filosofia. Compartilha esse vídeo com todo mundo, chama todo mundo para vir para cá e não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. E até a próxima. Força, guerreiro!